Olá, meus queridos irmãos, chegamos para esse terceiro tópico, o terceiro momento da aula de número 21 de uma vida vitoriosa através dos relacionamentos discipuladores. Eu propus agora no tópico 2, no momento 2, sobre um termo diferente que não é incomum, é comum para nós, que é um relacionamento influenciador, tá? Desafiando a você e a mim também a sermos influenciadores positivamente e espiritualmente para as pessoas que nos cercam. Então, vamos pensar um pouquinho nisso aqui, caminhando para o encerramento dessa aula número 21, a nossa última aula nessa jornada maravilhosa, extraordinária, que foram essas 21 semanas de uma vida vitoriosa. Então, o que é um relacionamento influenciador? E aí uma frase para você gravar. Grave essa frase porque ela é importante para você entender o processo e você usar disso como algo que traz benefício para a sua vida e uma vida produtiva no Evangelho. Discipular é liderar e liderar é influenciar. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa que vai sobrepor pessoas, não estou dizendo que você tem que ter pessoas debaixo de você, não é isso que estou dizendo, mas se você se dispõe a discipular, você vai liderar naturalmente. Agora, uma liderança que influencia, alguém que diz que se você é um líder e você chegou no topo sozinho, desça e faça tudo de novo que você fez tudo errado. O líder é aquele que leva as pessoas junto com ele. O líder é aquele que alça pessoas, aquele que levanta, que estimula, que incentiva, que abençoa pessoas. Então, discipular é liderar é influenciar. Pensa nisso, porque eu estou falando aqui de um relacionamento influenciador. Outra coisa importante, se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Então aí é uma pergunta para mim e para você. As pessoas quando olham para você querem ser iguais a você? As pessoas quando veem você querem ter as mesmas práticas que você tem? Principalmente para um cristão isso deveria ser algo natural e algo muito claro no coração. As pessoas não seguem uma religião. E as pessoas não vão por uma igreja por causa do CNPJ dela ou porque ela é bonita. Eles podem até ter isso como um fator de escolha, mas não é o fator mais determinante. As pessoas vão para a igreja que tem pessoas, que tem vidas que agradem e louvem a Deus e elas querem ser iguais a elas. É isso que Jesus fez com os discípulos. Venham após mim, diz ele. Não venha após uma religião cristã. Não venha após a instituição de uma nova ordem religiosa. Não, venham após mim. Então eu preciso entender isso. Você precisa ser alguém que deve ser imitável e isso é importante para a sua vida. Então pense nisso com muita propriedade, com muita seriedade. Se andamos com Deus e as pessoas testemunharem isso, sempre haverá quem queira andar conosco. Então, meu querido, a Bíblia diz que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Preste atenção nisso. Os verdadeiros filhos de Deus. Então, entenda. Então, quando eu me porto assim, quando eu estou unido com o Senhor, quando eu sou testemunha do Senhor, as pessoas próximas de mim querem andar comigo e, por consequência, andar com Cristo, porque Cristo vive em mim. Uma questão lógica, tá bom? Para você entender melhor essa questão. Então, eu preciso orar e o quê? E observar. Quando o nosso jeito de ser causa impacto nas pessoas em redor, discípulos em potenciais estarão por perto. Então eu oro, mas também observo. Eu peço a Deus a direção e vou prestando atenção nos detalhes. E eles vão olhar para mim e vão querer estar comigo. Mas se eu não tiver esse faro, vamos dizer assim, esse faro espiritual, eu não vou perceber as pessoas próximas de mim. Como é que eu faço isso? Olhando para as necessidades delas. Olhando quando elas compartilham algo que elas precisam de ajuda. E aí eu me coloco como alguém que pode ajudá-las, abençoá-las. E naturalmente eu vou ensinando o Evangelho a partir da minha vida. E depois através de um estudo, de uma forma sistematizada, de uma forma organizada. Sim, não estou isentando aqui a necessidade da instrução cognitiva. Não, eu estou dizendo que isso também acontece, mas é em primeira instância através da minha vida. Eu preciso orar e observar. Outra coisa importante para a gente entender aqui. Aí eu quero fazer e mostrar esse quadro para você. Muitas vezes a gente associa a pessoa estar Jesus pela igreja. A igreja é importante, mas também nós temos como estratégia aqui na nossa igreja os PGMs ou as células, tá? Então, a igreja está no seu papel fundamental, mas o elo de ligação, a proximidade, ela é muito mais efetiva através de um pequeno grupo. Por isso nós usamos aqui o método, a fórmula, a estratégia
de pequenos grupos. E aí nós temos que entender que alguém só vai para o pequeno grupo ou para uma célula e consequentemente para a igreja depois que ela tiver um relacionamento com alguém. Mas o que vem antes disso? Algo fundamental: oração. Meu querido, se nós não orarmos, as pessoas não conhecerão o Evangelho. Se nós não orarmos, as amarras que elas têm de práticas contrárias a Deus, de atitudes equivocadas, aprisionarão essas pessoas. Então eu oro por elas, eu me relaciono com elas, eu coloco elas, eu dou a oportunidade de elas participarem de um pequeno grupo, de uma célula, e aí naturalmente ela vem para a igreja, tá? Não é vir para a igreja primeiro para depois fazer isso, não funciona mais assim. No passado as pessoas estavam mais afeitas, hoje há uma resistência, infelizmente criada pelo inimigo, mas nós podemos quebrar essa barreira através da oração, de um relacionamento discipulador, de um pequeno grupo e depois através da igreja. O discipulado de Jesus, tomando como exemplo o que Jesus fez, o ponto inicial do discipulado de Jesus era o interesse de estar junto de quem anda com Deus. Então, tem pessoas que andam com Deus, que somos nós, eu e você, se assim não somos, temos que ser, e tem muita gente interessada em estar junto com a gente. Jesus fazia isso. Venham após mim. Deixe as suas redes, deixe a coletoria de impostos, deixe as suas práticas, deixe de ser aí alguém que trabalha com serviço braçal e venha até mim. E aí isso era o ponto inicial de Jesus, mas também o que acontecia com Jesus? Relacionamento comunicava verdade e vida. As pessoas estão muito entristecidas e muitas vezes estão desconfiadas do Evangelho, mas quando ela vê você comunicando verdade e vida, não querendo ter mais um membro na sua igreja, não é mais um número, mas uma pessoa que precisa ser resgatada, transformada. Deus vai usar você poderosamente para isso. Mas também Jesus, ele fazia isso através de um a um e também em pequenos grupos. Evidentemente, Jesus não tinha a forma de uma célula que nós temos aqui, mas era também um pequeno grupo, era um grupo pequeno, mas ele fazia de um a um e em pequeno grupo. Ele investia na vida de uma pessoa e depois tinha um pequeno grupo dele com 12, lá ele mais 12. A Bíblia vai falar que ele tinha um círculo íntimo dele, Pedro, Tiago e João. Fala que João era o discípulo amado. Jesus cuidava do um e cuidava do pequeno grupo e depois aquela multidão queria adorá-lo e buscá-lo. Uma frase interessante que de um autor chamado Robert Coleman diz o seguinte: quanto mais concentrado for o tamanho do grupo a ser ensinado, maior a oportunidade de instrução afetiva. Você já ouviu falando dessa frase em algum momento aqui nas nossas aulas? Eu estou trazendo de volta para você lembrar. Então, quanto mais aglutinado, quanto menor for, e quanto menor for esse grupo, mais concentrado, mais oportunidade de ensinar, de acompanhar. Por isso que deve ser de um a um, num pequeno grupo, e depois através do ensino da igreja na forma coletiva. Eu quero concluir essa nossa aula de hoje falando de 4 necessidades básicas de um novo convertido. Imagina a pessoa que já aceitou Jesus, a pessoa que está começando o Evangelho e que você está discipulando ela, que ela já entendeu do Evangelho. E aí eu quero dizer para você o seguinte: o discipulado não acaba com a experiência de conversão. O discipulado não acaba quando ela começa a frequentar a igreja. Ele continua aí, que vai ter muito mais tempo para isso. Então, quais são essas 4 necessidades básicas, concluindo essa nossa aula aqui de número 21 do relacionamento discipulador de uma vida vitoriosa? Primeiro deles, essa pessoa precisa de proteção. Tá? Paulo vai dizer lá em Gálatas 4,19, Paulo sentia dores de parto pelos Gálatas. Então, a pessoa precisa ser protegida, acompanhada, ajudada, orientada. Nos momentos difíceis ela precisa ser abraçada. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, não pode abraçar muito, mas proteja essa pessoa, ajude ela a se desenvolver, mas também tenha uma amizade com ela. Um novo convertido precisa ter amigos, e a Bíblia fala de amigos mais chegados que irmãos. É a você que ela vai recorrer num momento difícil, mas também essa pessoa precisa de alimento espiritual. 1 Pedro 2, versículos 2 e 3 vai dizer o seguinte, que o Pedro está dizendo que eram como crianças recém-nascidas, que desejam, ou desejavam naquele contexto, de coração, o leite espiritual puro. Então, você protege ela, você tem amizade com ela, mas também leva o alimento espiritual, a palavra de Deus, uma palavra de oração, uma palavra de orientação, alimento espiritual consistente. E por último, essa pessoa também precisa de capacitação. 1 Tessalonicenses 4:1 ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Então, eu protejo, eu tenho amizade com ela, eu dou alimento espiritual, mas eu capacito ela para também ser um discipulador, um ensinador
do Evangelho, fechando essas 4 necessidades básicas aqui, tá bom? Então, meu querido, nós falamos nessa semana da uma vida vitoriosa a partir do relacionamento discipulador, o relacionamento influenciador. Que Deus abençoe você, foi um tempo gracioso, você vai ouvir um vídeo aí de agradecimento, de orientações, de como foi essas 21 semanas, e como nós estamos objetivando para o futuro, mas eu quero que você seja um vitorioso, eu quero que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus usa a sua vida para influenciar pessoas, que Deus te abençoe, te instrua, te capacite a ser um homem, uma mulher de Deus, que alcance pessoas para o Evangelho e através do Evangelho, mas você é um canal de bênção. Não se sinta incapaz, não se sinta impotente, não se sinta sem condições. É o Espírito Santo que te capacita a ser instrumento abençoador para aqueles que estão lá fora, clamando, esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Deus te abençoe. Até mais. Deus te abençoe. Fechando essa aula do número 21. Um abraço para você em nome de Jesus. Olá, que bênção, meus queridos, chegarmos ao final desse primeiro momento, dessa primeira experiência que implantamos, denominada EBD.3, a nossa escola bíblica discipuladora, dinâmica e digital. Eu quero parabenizar você que acompanhou as aulas durante esse período. Foram 21 semanas de estudos bíblicos. E que bênção isso! Ficamos muito felizes por essa experiência. É bem verdade que aperfeiçoamentos, melhorias precisam ser feitas, e o nosso desejo é realmente trabalharmos para que isso já aconteça a partir do próximo semestre. E eu quero deixar aqui primeiramente a nossa palavra de gratidão. Gratidão a Deus porque nos permite vivenciar essa nova experiência, ampliar os horizontes e viabilizar o conhecimento bíblico, o estudo da palavra de Deus, de um modo irrestrito às questões geográficas e acessível a todos aqueles que puderem e desejarem. Também quero deixar aqui a nossa palavra de gratidão aos professores que estiveram preparando as aulas, estiveram gravando cada uma das 21 aulas que nós apresentamos aqui nesse período, nesse semestre. E também agradecer a você, nosso aluno, nossa aluna, que participou de todas as interações. E também agradecer aos nossos facilitadores das salas de interação. Algo que realmente trouxe um ganho, um grande diferencial, a participação, o debate dos assuntos que foram verificados em cada uma das semanas. Muito obrigado. Muito obrigado a você, aluno, aluna, que participou de todas essas etapas e desses processos. Nós queremos também pedir a você que nos ajude. Envie as suas impressões, nos ajude respondendo uma pesquisa que nós lançaremos em breve. Você vai fazer isso também de modo online, respondendo para nós ali qual foi a sua experiência, que sugestões você deseja dar para nós nesse processo. Queremos, em 2021, avançarmos, ainda aguardamos definições com relação à questão dos encontros presenciais, mas também nós queremos continuar e dizer para você que mesmo com o retorno presencial, assim que possível, nós continuaremos também usando a ferramenta online. Então, o nosso desejo é que você também nos ajude nesse processo de construção dessas ferramentas. Que Deus nos abençoe. Quero deixar uma palavra do Senhor que se encontra lá na carta de Judas, no verso 3, que diz assim: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Queridos, faço destas palavras as palavras para esse momento. Que nós possamos nos empenhar para continuar escrevendo acerca da salvação, daquilo que nos é comum, e também para que possamos lutar pela fé que nos foi dada pelo Senhor. E que mais e mais possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, a Ti pela oportunidade, ó Deus, de construirmos ao longo destas 21 semanas
conhecimento, gerando, ó Deus, debates, pesquisas a respeito de valores, de elementos, de temas tão importantes para a caminhada cristã. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos conduzir, nos dar discernimento, nos dar sabedoria para o que está por vir. Que possamos, ó Deus, aperfeiçoar, desenvolver melhorias visando o alcance, ó Deus, não apenas de um número maior de pessoas, mas com qualidade cada vez maior de conteúdo, de interatividade e de crescimento, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. De fato, esse é o nosso desejo, glorificá-lo em tudo que fizermos. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos abençoar e nos conduzir. É o que eu peço e oro e agradeço em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós.